Ellen Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de uma Média. Olhando para trás, para os anos passados e relembrando as pessoas pelas quais guarda as ternas recordações, descubro que Edward Carpenter, juntamente com J.R.S. Mead, permanece sempre em meus pensamentos, do mesmo modo que A.E. e suas histórias imaginativas ficaram comigo na segunda década da minha vida. Não creio que Mead e Carpenter conhecessem um ao outro muito bem, mas ambos perseguiram os objetivos que devem tê-los reunidos muitas vezes. Ideologicamente, seus sentimentos em certos aspectos eram paralelos. Carpenter diferia uma vez que estava sempre consciente do seu ferimento sexual, conforme uma vez ele chamou aquilo que num tempo passado havia imposto o seu peso inconsciente sobre ele. Ambos leram Newton com liberdade e também Paracelso. Ambos leram Homero e Virgílio e todas as peças gregas. Ambos eram intensamente musicais, e enquanto não posso ter certeza do gênio matemático de Carpenter, sei que Mead possuía essa faculdade. Os dois jogaram cricket nos dias da juventude. Não foi tanto o amor pelo jogo, explicaram eles, quanto o fato de que esse esporte permitia que usassem roupas bonitas e confortáveis, que se divertissem nas tardes preguiçosas de domingo, e os mais importante, que escapassem dos chás da tarde nas salas de visitas. Durante as últimas décadas do século passado, houve na Inglaterra um grande ressurgimento da filosofia, especialmente na filosofia oriental. Os dois, Mead e Carpenter, tinham visitado a Índia e especulado seriamente a respeito de adeptos, Mahatmas e gurus. Mead foi secretário de Madame Helena Blavatsky e tinha uma compreensão mais básica desses assuntos. Carpenter, em sua visita ao Ceilão e à Índia, identificou-se com os conhecimentos antigos. Sentiu que foi ali que encontrou um contato com a essência do conceito de consciência intensa, a identidade em todas as formas da vida, uma ideia embrionária que cada um dos homens compreendeu a seu modo. Eles viveram de acordo com essa convicção, uma vez que acreditaram que tal compreensão era a alma e o impulso não somente da religião, mas da política da ciência moderna. Essa consciência cósmica básica que seus predecessores haviam narrado por escrito em séculos anteriores tornou-se o baluarte central dos dois. O fato de terem ido do Ocidente para o Oriente dera a ambos a compreensão da tradição oriental, e cada um deles, por seu turno, contou-me sobre sua história e experiência pessoal, sobre sua própria experiência pessoal. Experiência esta que os ajudaria a combinar e harmonizar o corpo e a alma. Os dois homens tinham a mais alta consideração pelas doutrinas orientais, mas viram nelas uma tendência para o erro, no que diz respeito ao lado da objetividade. Por conseguinte, a afinidade espiritual que sentia entre Carpenter e Mead pode ter sido causado pelo fato de os pontos de vista dos dois terem assumido um colorido oriental. Ambos notaram que foram necessários muitos anos para que os resultados das suas pesquisas e doutrinas fossem mentalmente absorvidos e para eles sentissem que estavam bem firmes para lecionar. Definir aquilo que havia compreendido, tirar as conclusões, o que continuaram a fazer enquanto viveram em benefício dos estudantes. Essa faculdade estava marcada naquilo que ambos escreveram. Os dois homens eram trabalhadores originais que exigiam que a quietude e a força da natureza estivessem ao seu alcance. Carpenter afastou-se daquilo que chamou de ambientes desgraciosos das classes médias e trabalhou energicamente no seu jardim, junto ao qual um pequeno riacho, uma serpente jovial, conforme ele descreveu o riacho certa vez, corria através dos dias e das noites do inverno e do verão, cheio de graça e música. Perto desse curso d'água ele construíra uma cabana para nela morar. Dentro destas simples habitação, podia encarar o sol e, voltando na direção do sul, continuar seus escritos e meditações completamente a salvo de interrupções. Se assim o desejava, podia desfazer-se de suas roupas e refrescar-se no riacho, sem ser observado por espectadores.
A menos que fosse forçado a recolher-se, premido pelo rigor do clima, jubilava-se nesta liberdade do campo aberto e trouxe essa música para todas as suas obras. Mide, que não trabalhava no campo, mas perto dos museus, procurou a própria potência e respiração da vida das massas por meio de suas companhias matinais e vespertinas pelos canais adormecidos e pelas ruas quietas de Londres, enquanto no verão muitas vezes se transportava para a ilha de Sark, para a Grécia e para os países orientais. Ambos os homens tinham um intenso senso de humor e eu posso fechar meus olhos e lembrar ainda seu regalo ante uma boa história. O seu ânimo corajoso era extraordinário, especialmente no final das suas vidas, quando havia sofrido muito devido à saúde desfavorável. Cada um deles tinha uma natureza profundamente intuitiva que se expandia ao longo de linhas dessemelhantes, sujeita, é claro, às condições ambientais, mas absolutamente tocado pelas condições predominantes do mundo exterior. Os dois eram elegantes e corretos no vestir. A maioria das pessoas achavam-os atraentes e eram adorados pelas crianças e pelos animais. Tinham um temperamento amoroso, malicioso e apaixonado, tendências estas que às vezes escandalizavam seus ultra respeitáveis amigos. Para a felicidade deles, eram seguros de si mesmos e poder mais indiferentes à opinião pública para sofrerem por causa de uma crítica ocasional. Uma vez Carpenter me disse que tinha a segurança inconsciente de uma planta ou de uma árvore. Nos últimos anos do meu trabalho no colégio em Londres, C. Oliver Ludwig tomou providência para levar a cabo uma porção de experiências comigo destinadas a investigar a questão da sobrevivência após a morte. Ele pessoalmente mantinha-me ausente desses experimentos, nos quais um grupo de pessoas desconhecidas para os associados era selecionado para comparecer às quintas-feiras à tarde. Essas classes eram citadas como os experimentos de Ludwig. O trabalho era dirigido pelo professor Samuel George Sowell, um membro arguto e ativo da British Society for Physical Research. As condições estabelecidas para os experimentos exigiu que o material fosse obtido diretamente dos controladores. Isso quer dizer que os fatos pertinentes às pessoas que faziam as perguntas tinham que ser fornecidas através das personalidades controladoras. Neste campo da pesquisa, a melhor maneira de demonstrar a evidência da memória persistente após a morte é a recordação de alguns incidentes, às vezes insignificantes, porém íntimos, que deixaram impressão permanente e que são conhecidos apenas pela família. Um brinquedo quebrado, relembrado e descrito, diz Ludwig. Uma promessa não cumprida, uma brincadeira de família, coisas que têm um sabor pessoal, são mais fáceis de trazer a lembrança depois que o alento abandona o corpo. A intenção de concordâncias, a recepção de parte de uma mensagem transmitida através de 1, 2 ou 3 sensitivos, muitas vezes é impressionante. Se tais mensagens estão fora do alcance do conhecimento do médium, são características da personalidade que está se comunicando, podem ser consideradas como uma prova legítima da continuidade da memória daquela pessoa que morreu. Foi esta a prova que Mackenzie ensinou às personalidades controladoras a terem mira. A questão da mediunidade quase sempre se volta para a prova de identidade. A prova fornecida por intermédio do sensitivo deve ser clara e coerente. A morte do filho de Ludwig, Raymond, acelerou seu interesse na pesquisa psíquica. Em um dos seus livros escrito muito antes da Primeira Guerra Mundial, Ludwig explica que vários anos antes de conhecer os fundadores da Society for Physical Research, organizada em 1882, as questões concernentes às aparições e outros fatores relacionados com a telepatia, a clarividência e outros assuntos foram se acumulando em sua mente. Foi em 1910 que a teoria da comunicação real, recebida de inteligências desencarnadas, tomou posse de sua consciência. Em seus livros, Ludwig apresenta exaustivos registros referentes àquilo em que baseou sua crença na sobrevivência, na transferência de pensamento. O Sr. Oliver era um cavalheiro ponderado, um físico que também apreciava a música e as artes. Ele estudou os átomos à procura de conhecimentos, mas não negligenciou as estrelas. Acreditava que o único limite para a compreensão era imposto pelo nosso íntimo. Afirmou muitas vezes que o cristianismo não era tanto a doutrina como modo como vivemos nossa vida. Ele era um homem de grande cultura que amava viver. E declarou repetidamente que nascer pode ser um sono e um esquecimento, conforme escreveu Urs Hort, mas que a morte nos libertava das barreiras do corpo a fim de abrir uma nova paisagem de trabalho e de auxílio. Howard Mackenzie morreu em agosto de 1929. Depois da sua morte,
Eu comecei a fazer um sério reexame em mim mesmo, relacionado com o trabalho do colégio, que prosseguiu por um breve período sob a direção da senhorita Champion de Crespigny. A força e a vitalidade que Mackenzie retratara agora parecia ser apenas uma pilha de pedras e tijolos, necessitando um novo mestre de obras. Mackenzie foi uma parte integral do edifício, que não poderia ser separado da atmosfera ou do ambiente que cercava o trabalho, sem prejuízo para este último. Sua personalidade inigualável deu confiança a todos, fossem quais fossem os conceitos religiosos que ele tivesse examinado, e eu estou certa de que foram muitos. Eles o tornaram mais apto a participar e compreender a natureza das minhas dúvidas particulares relativas a mim mesmo, no papel de sensitiva. Ele sempre advertiu que uma análise na qual eu cogitava seriamente poderia causar uma separação da minha própria intuição e sensibilidade. Em seu caso, disse-me ele, esse simbolismo preenche as necessidades de seus hábitos de pensamento mais interiores. Em muitos e muitos momentos ele me falou deste modo: a mente que você quer ver explicada tem muitas facetas subterrâneas. Quanto mais você procura abrangê-la, mais elas se transformarão em bolha de sabão que sempre lhe escaparão. Guardei na memória uma das suas afirmações, constantemente repetida: a ciência e a metafísica só podem ter um ponto de contato na intuição. Nessa ocasião, me senti compelido a passar em revista toda a minha vida. A intuição projetava contínuas imagens de um futuro diferente. E a clarividência retornava com uma qualidade pré-cognitiva que por si só era perturbadora. Por exemplo, se eu devia receber uma carta numa quinta-feira, na segunda-feira anterior, já teria visto o carteiro entregando-a para mim. Repetir. Na segunda-feira anterior, já teria visto o carteiro entregando-a para mim. Em outras palavras, uma vez afastada das normas disciplinares do colégio, todas as funções de clarividência e precognição subiram à tona para confrontar-me sob nova forma. Afastei-me do processo de análise diária, de introspecção. Senti que faltava um objetivo definido na minha vida. E embora o casamento talvez pudesse ser uma forma de preenchê-lo, eu não estava muito certo quanto a este argumento, porque em outras duas ocasiões escapara sorrateiramente das condições matrimoniais. Lembre-me bem das discussões em J.R.S. Mead e alguns outros. Que esta decisão provocou quando expliquei a eles que tinham um irresistível desejo de deixar o campo da mediunidade. Tenho observado o desenvolvimento de minhas capacidades por anos seguidos. Eles estavam sinceramente interessados na preservação da minha mediunidade. Eu ficara noivo, mas este noivado teve pouca duração, pois umas semanas antes da data marcada para a cerimônia nupcial, meu futuro marido morreu de pneumonia. Depois de uma doença que durou menos de uma semana. Hoje, no dia em que ele se sentiu doente, de entrada no hospital para sofrer duas operações, uma abdominal e outra no mastoide. O período da recuperação no hospital ocasionou-me uma erupção de mediunidade física que se prolongou por um período de 2 ou 3 semanas. No princípio eram apenas batidos da mobília, as enfermeiras me olhariam de maneira estranha, suspeitando que eu fosse a causa. As batidas deram lugar a intervalos longos ou curtos de algo que somente pode ser descrito com selo de violência. De tempos em tempos as portas do guarda-roupa abrisseiam de sopetão, como se uma grande força dentro deles estivesse sendo aplicada contra elas. Eu vi a mobília tremer e sacudir, como se o assoalho por baixo dela estivesse a ponto de afundar. Para mim foi impossível compreender esta explosão ou a causa que a provocou, e o período da sua dominação foi embaraçoso e assustador. Mead estava igualmente preocupado. Acalmou-me explicando que o subconsciente estava perturbado e que, com o tempo, aquela demonstração serenaria. Fez-me lembrar que eu atravessara momentos emocionais anormais de tristeza e melancolia, que bem poderiam produzir essas ocorrências físicas. Tranquilizou-me, esclarecendo que as personalidades secundárias tinham sido aprisionadas e indubitavelmente haviam feito com que o seu próprio curso independente, agora decomposto e sem uso, fosse perturbado. Nessa ocasião do sofrimento mental, explicou o médico, o rio do subconsciente pode ser transbordado e ultrapassado
suas margens de modo a produzir mediunidade física. Quando me recuperei de ambas as enfermidades, estava física e espiritualmente exausta. Não deveria encontrar meu novo caminho até que retornasse um longo período de convalescência na França. Conheci Rabindranath Tagore pela primeira vez no começo da década de 30, quando ele veio a Londres para realizar as conferências em Hibbert. Isso aconteceu numa recepção particular que lhe foi oferecida pelas senhoras de Lisle Club em Londres, do qual na ocasião eu era uma das sócias. Em nenhum momento ele percebeu levantar. Ele pareceu levantar os olhos e parecia tão distante dali que não pude acreditar que ele iria sentir qualquer interesse por alguém como eu. Quando chegou a minha vez de lhe ser apresentado, segurou minha mão num aperto cálido, algo que não costumava fazer, ou pelo menos foi o que me disseram, enquanto me cumprimentava. Com sua saudação nativa, ele me disse que eu tinha uma vitalidade que precisava ser preservada e que podia perceber muito bem que eu não tinha refletido suficientemente sobre a energia vital que fluía através de mim. Senti-me embaraçada e surpreendida, mas estava atravessando um dos mais confusos períodos da minha vida. Tanto mental e espiritualmente como fisicamente. Como eu acabei de dizer, estava convalescente de uma operação que me deixara incapacitada durante meses. Por meia hora, que pareceu muito mais tempo, agora conversou comigo sobre o sentido místico que sentiu ele. Preocupava-me profundamente. Tentei explicar-lhe que em certas ocasiões eu era quase ateísta na minha abordagem. Ele me fez lembrar que isso seria apenas uma nuvem passageira, na qual, esperava ele, eu me recobraria ganhando forças para fazer um bom trabalho. A senhora devia afastar-se da vida, disse-me, para examinar seu papel e dar-lhe o máximo que sabe, aduziu. Ouviremos falar novamente a seu respeito, não somente aqui, mas na minha terra natal. Eu repliquei, se tivesse certeza de que poderia passar algum tempo com o senhor em sua terra, isto me faria visitá-la imediatamente. Em voz baixa ele respondeu, não é necessário, a qualidade de todos os homens está contida em todos eles, sem exceção. Se a oportunidade aparecer, dirige-se para a Índia. Ela tem muito para dar à senhora, e a senhora tem muito para aprender. Note, ele sorriu, que eu não disse aprender. Durante essa ocasião e antes dela, eu trabalhara com a India Princess Commission, que se reunia em Londres a cada 2 anos, no colégio na casa da senhora Gibbon Grimlin, um membro muito conhecido da Physical Research Society. Eu havia entrado em contato com Marajás e com seus conselhos legais, a fim de conversar sobre inúmeros aspectos da pesquisa psíquica, mas instintivamente percebi que Tagore não tinha qualquer ligação com esse trabalho. Ele próprio era um verdadeiro místico. Quando se despediu de mim, foi quase com relutância. Da minha parte, nunca esqueci suas palavras. Embora não tenha visitado a Índia, sinto que, de certo modo, mantive compromisso com um grande sábio, cuja qualidade inútil pode ser entendida, mas dificilmente pode ser descrita. Hoje, a recordação do meu trabalho traz uma dose de paz. Ele deixou comigo a percepção do verdadeiro significado do amor. Sempre recordar sua atitude generosa para com todas as coisas vivas, sua humildade amorosa quando falou da força vital que estava contida no eu interior de toda a humanidade. Quase que toda década
Quase que toda década da minha vida proporcionou-me uma oportunidade para aliviar meu próprio trabalho como sensitivo. Para proveito meu, conversei com muitos teólogos, escritores religiosos. Mas no princípio dos anos 30, pude conhecer dois homens dedicados em várias atividades, apaixonados, eruditos e profundamente compreendidos com seus próprios dogmas. Esses dois eram Ernest Toller e Shaolin Ash, ambos visitantes frequentes da casa de Catherine Dawson Scott depois de 1933, quando refugiados vindos da Alemanha encontraram asilo na Inglaterra. Nessa época, Wells e outros escritores ingleses agruparam-se de forma magnífica. Nessa época, Wells e outros escritores ingleses agruparam-se de forma magnífica em favor da causa desses seres humanos sem lar. Tanto Toller como Ash haviam sofrido muito com a dominação nazista. Toller muito mais um poeta no tocante à maneira de expressar-se. Cortou o coração da gente, principalmente quando, quebrado e angustiado, ele se fez responsável pela tarefa de levantar fundos para os filhos dos soldados das tropas realistas espanholas. Tudo o que tinha foi para esta campanha, para salvar as crianças. Preocupações particulares ele possuía de sobra, mas foi impulsionado por um desejo de liberdade para o povo, até que sua alma não pôde mais suportar a atitude conciliatória dos seus amigos e a brutalidade dos líderes do mundo. Prefiro pensar nele como ele era nos princípios da década de 30, quando ainda tinha esperança de que o idealismo ao qual ele era dedicado não abandonara o mundo. O desespero, a tristeza, o orgulho ferido, por fim, assumiram o comando, destruindo sua capacidade de suportar mais. Ele nunca tivera um corpo realmente forte, embora fosse valente de espírito. Tornou-se difícil saber se foi a dor física ou se foi o sofrimento por seus semelhantes que finalmente apagou o sonho de um futuro melhor. Ele tinha uma estranha beleza interior que, por alguma razão, continuava a me perseguir como um fantasma por longos anos após seu falecimento. Seu amor à verdade e sua profunda solidão de espírito fizeram-me considerá-lo como um dos idealistas realmente sinceros que conheci. Se Ernest Toller era como uma árvore balançando ao vento para acabar sendo arrancado pela raiz, Shaolin Ash pode ser comparado a um nobre carvalho. Onde Toller não mostrou facilidade para falar sobre as coisas que iam em seu coração, Ash teve paciência com todas as minhas inquirições. Nós passamos noites muito agradáveis na casa de Catherine Dawson Scott, quando alguns amigos leais se reuniram para discutir o futuro do judaísmo no mundo. Apeguei-me muito a ele e procurei todas as vezes que as requisições do seu tempo permitiram. Senti-me feliz quando ele veio aos Estados Unidos mais tarde. Eu estava sempre livre para o almoço apressado cada vez que vinha ver-me nos escritórios da Creative Express, em Londres e em Paris, onde nos encontramos com frequência. Acho que estava suficientemente relaxado para contar as maravilhas histórias selecionadas e retiradas da memória, e às vezes, creio eu, do seu engenho, do seu humor, dos estudos sobre a sua raça e sua religião. Foi dito e repetido que ele se afastou do seu próprio povo, e existiram alguns que se referiram à sua pessoa como Cardeal Ash. Ele era um erudito por demais refinado e um realista grande demais para sentir-se profundamente ferido pelas considerações daqueles que procuravam obter lucro por meio do ataque. Tinha uma mente iluminada, uma mente que se atreveu a pesquisar abaixo e além dos limites da preocupação teológica. Durante o tempo em que conheci estes homens tão próximos e, no entanto, tão separados, senti que havia sido, por demais, privilegiado por partilhar das frustrações deles, de um pouco de dor de ambos e da sua eterna procura pela liberdade para si mesmo e para seu povo antes de que Israel nascesse. Minhas primeiras experiências com os fenômenos poltergeist remontam ao período em que eu estava trabalhando em Hewlett Mackenzie,
Pessoas perseguidas por estas misteriosas ocorrências às vezes vinham ao colégio em busca de auxílio. Na maior parte dos casos elas eram pessoas que não sabiam quase nada sobre os fenômenos psíquicos, mas que de repente haviam se tornado vítimas de acontecimentos bizarros. Dentro do seu lar caíam coisas, as prateleiras, cadeiras e mesmo balançavam louças e objetos desapareciam inexplicavelmente. Eu acompanhava Mackenzie quando ele ia investigar esses casos e, fazendo uso do transe da clarividência, ajudei-o em muitos casos a descobrir a fonte desses estranhos fenômenos. Mackenzie acreditava que a energia nervosa das crianças que moravam na casa era o fator principal da produção desta forma de exibição. Esta crença é apoiada pelos exaustivos estudos sobre os padrões de brincadeiras infantis feitos pelo falecido professor William McDougall, com quem trabalhei nessa época em Londres. McDougall sustentou que os estados de excitabilidade da criança, rapidez de reação e influência do ambiente, assim como as ações e reações mentais recíprocas, a afinidade e a imitação desempenham uma função básica na formação do indivíduo. McDougall também conclui que os padrões das brincadeiras não são simples imitações de comportamento dos adultos, mas que a criança evoca memórias de culturas de períodos anteriores no decorrer da existência do homem. Esses padrões são necessários nos animais e nas crianças para preparar tanto uns como outros para a vida competitiva que os aguarda no futuro. Um teatro de preparação, por assim dizer, para a séria tarefa de viver. Quando as crianças não têm possibilidade de juntar-se aos da sua própria idade, muitas vezes elas se tornam introspectivas e medrosas. Seus instintos combativos, não podendo ocorrer livremente, podem produzir raiva contra seus pais, levando-as a empregar artimanhas que desconcertarão e confundirão os adultos. O medo é instintivo do homem no animal. No homem e no animal, e o caráter racional da reação emocional é rapidamente entendido pela criança. Sem consequência, não raro, ela tropeça, o seu conflito se desfolga na família, quebrando louça ou removendo coisas de um lugar para outro, a fim de criar uma atmosfera misteriosa. O medo do desconhecido é uma reação instintiva até mesmo nos adultos, e aquilo que não pode ser entendido logo de imediato. Quando tais erupções acontecem com frequência, é atribuída a alguma coisa estranha ou esquisita agindo na casa. Isto dá campo livre para a energia nervosa do jovem ator, que agora pode ter plena liberdade para confundir e amedrontar os mais velhos. O jogo prossegue alegremente até que alguém é chamado para haver-se com a situação infeliz, muitas vezes descrito como poltergeist ou fantasma turbulento. Pretendo insinuar que esta é a única causa para os fenômenos poltergeist. O mesmo instinto que as forças desconhecidas existentes na natureza inspiram ao homem tem sido responsável pelo fantasma e pelo feitiço. Como logo percebemos, se pensarmos na força que obscurece a sua evolução através dos séculos, o mistério tem sido predominante nos rituais ocultos religiosos e da igreja, e ainda pode servir para a forma do poltergeist. Qualquer reação por parte dos adultos e esta forma de mistério confere à criança um alto nível de energia. Estas emoções, uma vez liberadas, contêm sua própria associação característica de tendência de movimentos, para dar origem a diferentes atitudes e tensões no mundo dos adultos, sem mencionar as complexas sensações de estar em contato com o desconhecido. Se temos alguma dúvida sobre isso, precisamos apenas considerar como é que um ator, através do hábito de desempenho do seu papel, pode despertar nossas emoções, levando-as a um alto estado de intensidade. A criança infeliz é algo semelhante a um ator. Ela deseja ser notada e plenamente aceita por sua família. O menino ou a menina experimentam uma agradável excitação quando a frustração dos adultos informa de que o temor religioso e a curiosidade deles foram provocados pelos acontecimentos misteriosos. Isto lhe dá uma exagerada dose de confiança, que continua até que ele tenha esgotado seus recursos, ou até que alguém tenha dissipado os fenômenos espectrais.
Praticamente todos os casos desse tipo se acalmam depois que a criança cumpriu sua incumbência. Por infelicidade, tais erupções atraem a atenção da imprensa, a cata de boas histórias. E raramente os verdadeiros fatos aparecem. O impulso nervoso do constrangido jovem ator foi sacrificado. Ele recuperou a atenção de sua família. Agora está orgulhoso das suas realizações. Não tive conhecimento de nenhum caso que teve continuidade ou de ocorrência de novas erupções. Se a família em questão usa um pouco de compreensão psicológica. Deixe-me dar um exemplo aqui. Acompanhado por mim, Hewitt Mackenzie compareceu à casa de um conhecido professor, um membro da Physical Research Society. Em várias ocasiões verificaram-se um início de incêndio em sua biblioteca. Ocasiões em demasia para que o caso fosse desprezado. O irmão dele, que fora irracível e intratável, morrera recentemente e pensou-se que sua entidade ou fantasma pudesse ter causado os incêndios. O filho mais novo do professor estava em casa e mostrou-se muito desejoso de ajudar. Ficamos sabendo, porém, que embora ele tivesse dado a impressão de ser inteligente e cativante no colégio, tiranizou seus colegas o bastante para sofrer repreensões por parte dos diretores da escola. O fato de encontrar oposição e de estar proibido de certos estudos havia provocado intenso temor suficiente para interferir com seu próprio trabalho de desenvolvimento. Por fim, ele foi enviado para casa, que sofreu a censura do pai. Acreditando que o rapaz estava envolvido na situação, Mackenzie perguntou se poderia falar com ele sozinho. Não levou muito tempo para o garoto admitir que as ambições que o pai nutria a seu respeito haviam deixado tão aborrecido que recorrer ao expediente de queimar os manuscritos. Mackenzie conversou com ele seriamente, prometeu intervir junto aos seus progenitores. A ação relatada aqui não o livrou da culpa, mas aliviou a tensão que se formaram ao seu redor. O rapazinho foi para outro colégio e por fim estudou a advocacia. Para cuidar dos problemas referentes às punições e os crimes dos homens, era um meio de conseguir para si próprio alguma compreensão sobre a natureza da abolição e das suas condições e esforço na vida dos outros. Mais tarde ele abandonou a advocacia e entrou para o teatro, onde construiu um nome por si mesmo como ator e produtor. Por conseguinte, o fenômeno poltergeist geralmente está relacionado com as emoções reprimidas da criança e com os sentimentos de culpa que muitas vezes desempenham seu próprio papel. Através dos séculos, as crianças têm representado uma parte importante no drama da feitiçaria, mas um jovem exageradamente imaginativo foi preso e queimado com outros feiticeiros. Nos dias atuais, a psicologia oferece uns instrumentos para lidar com as peculiaridades da criança. Um médico competente seria capaz de revelar que o barulhento visitante descrito como poltergeist origina-se da própria energia nervosa da criança e da necessidade de atenção, uma vez que as atividades intencionais, mentais e físicas são canalizadas desviadas da introspecção. A mente subconsciente cessa seus impulsos de vingança dos adultos e o descontentamento termina assim com os acontecimentos supernormais. Como eu já disse, Mackenzie acreditava nesse ponto de vista como uma explicação parcial do fenômeno poltergeist, mas ele também acreditava que a energia liberada ou o fantasma aprisionado poderia estar atraindo a atenção para algum conflito escondido dentro de casa. Isto é, a essência de uma pessoa que havia deixado esta vida teria a possibilidade de afetar as ações daqueles que ainda estavam encarnados, e a criança pequena poderia
muito bem obedecer a esta influência. A energia era o servidor, o espírito, a mente era o senhor. Mackenzie estava realmente em seu elemento quando era chamado para investigar esses casos. Antes de se dirigir para a casa perturbada, ele visitaria o vigário ou os negociantes da vizinhança para descobrir que espécie de pessoas viviam na residência supostamente assombrada. Meu dever era entrar em estado de transe depois de que estávamos na casa, com a esperança de estabelecer contato com a causa da perturbação. Muitas vezes fiquei imaginando se todo aquele assunto não era uma ilusão, até que vi por mim mesmo os objetos quebrados e, em alguns casos, a destruição proposital. Fui forçado a concluir que estas, bem que poderiam ser algumas criaturas terrenas com suas próprias contas a ajustar. Enquanto Mackenzie conversava gravemente com a família, a criança ou criança seriam mandados para fora da sala. Então, no meu transe, a personalidade de Uvani indicaria aquilo que ele acreditava que pudesse ser a causa da intranquilidade. Ou havia uma entidade presente com quem entrar em contato e que poderia contar sua história, ou o fenômeno postergagem era manufaturado pelas crianças. Eu teria que esperar pacientemente enquanto Mackenzie explicava minha presença, pois quase sempre as pessoas da casa me encaravam com suspeita. Quando os pequenos deixavam a sala, o trânsito começava. Eu sempre suspeitei que a criançada nessas ocasiões ficava do outro lado da porta, muito provavelmente tramando a próxima atividade. Pelas inúmeras vozes, notei o ar de desafio que elas apresentavam quando eram atropeladamente postas para fora da sala. Eu não creio que os adultos se dão ao trabalho de recordar as forças e energias de sua própria infância voluntariosa ou de lembrar como foram ativados pelo sistema cognitivo que afeta as nossas ações, especialmente quando os conflitos ou impulsos são reprimidos. É aí então nas crianças que o sistema de desobediência trabalha em relativa separação com o resto da personalidade para criar fases bizarras de emoção e comportamento. Em tais ocasiões, o jovem ator pode atingir um estado estático de absorção no seu ser, em cada membro da casa desempenhando conscientemente seu papel para contribuir para o drama. Um exemplo clássico, ilustrado todos os elementos básicos que mencionei, foi fornecido pelo caso sucedido numa casa de fazenda em Sussex, onde 2 meninos de 11 e 13 anos foram considerados suspeitos de implicação no fenômeno postergagem. O caso foi relatado a Mackenzie por um membro do colégio que ouviram comentários a respeito na vila. Como de costume, Mackenzie começou por entrevistar o pastor da vila e os comerciantes. E o que ficou sabendo deu-lhe a impressão de que havia alguma coisa esquisita em relação a todo o episódio. A nossa visita à casa foi feita num dia muito úmido, um dia qualquer do mês de outubro de 1927. Nessas visitas, eu nunca tive permissão para conversar com pessoa alguma. Todavia, quando penetrei qualquer casa que se supõe estar perturbada, faço algo assim como cheirar, como faz um TRE, para verificar se existe alguma coisa fora do comum. Até onde sabíamos, os moradores da casa eram os 2 meninos, o fazendeiro e sua esposa. O fazendeiro fez amargas queixas contra os fantasmas que o estavam perturbando. Ele disse fantasmas, entre aspas, mas por um longo tempo acreditara que os meninos estivessem se divertindo à sua custa e assumiu um ar ameaçador quando falou neles. Os garotos pareciam ser crianças gentis. Eu tive a impressão clara e evidente de que, se eles estavam causando problema, eu deveria estar fazendo isso inconscientemente. Pois no mesmo instante percebi uma presença na sala que senti que deveria ser a da verdadeira mãe dos meninos. Assim soube que a esposa do fazendeiro devia ser apenas a madrasta. Sussurrei esta informação para Mackenzie. Agora basta, disse ele. Não quero que você capte mais nada. Quero que entre em transe. Quando despertei, Mackenzie me disse: não somos desejados aqui. É melhor irmos embora.
Não tive tempo para fazer perguntas. Saímos depressa e quando eu me voltei para olhar, o fazendeiro estava atirando meu guarda-chuva atrás de mim. Essa é uma estranha acolhida, observei. O que aconteceu? Perguntei. Devo dizer que você denunciou uma situação complicada, replicou Mackenzie. Por fim, você trouxe mensagens vindas da mãe. Ao que parece, o que eu havia revelado era uma história de cobiça, intriga e injustiça. Aparentemente, a verdadeira mãe era uma mulher de alta sensibilidade. Ela havia trazido as economias de toda a sua vida para o casamento, permitindo ao fazendeiro comprar esta terra e viver em condições confortáveis. Todavia, a caída do rei sofreu 2 ataques que a deixaram virtualmente paralisada e sem poder de fala, cerca de 1 ano e meio antes que morresse. Durante este período, o marido achou necessário trazer da vila uma mulher que tinha algum treinamento como enfermeira. Uma ligação amorosa desenvolveu-se entre ele e o fazendeiro, e ambos secretamente planejaram que a mão da mulher paralisada, fazendo-a assinar um documento pela qual deixaria toda a propriedade para os dois. No decorrer do meu transe, a mãe deu a entender que havia percebido a trama de ambos durante todo o tempo. Depois ela indicou que estava aborrecido por causa dos filhos, para os quais deixaram considerável soma em dinheiro. Havia parentes no norte, mas não era provável que eles estivessem muito preocupados com as crianças, porque sabiam que o fazendeiro tornara a casar e tinham por certo que os meninos seriam cuidados. Muito preocupada, a mãe aproveitara todas as oportunidades para voltar, ocasiões às quais ela usaria a energia dos meninos na esperança de atrair a atenção para o perigo que os ameaçava. Minhas revelações tinham enraivecido tanto o fazendeiro que não acreditou que eu estivesse em transe, que ele havia ordenado que saíssemos da casa no mesmo instante. 15 dias mais tarde, porém, pediram a Mackenzie para voltar de novo. Parece que depois que tínhamos sido postos para fora, muitas coisas estranhas aconteceram. Pancadas sinistras, quebra de coisas, movimento de objetos, as roupas da cama dos meninos arrancadas e assim por diante. No princípio, o fazendeiro pensara que os garotos estivessem fazendo travessuras, mas ele agora estava absolutamente amedrontado e disse que sabia que os duendes estavam querendo agarrá-lo. Tinha a convicção de que cairia em poder de alguma força maléfica, e a mulher também estava completamente apavorada. Quando voltamos lá, deram-me permissão para sentar e eu entrei numa condição de transe. Mackenzie começou a conversar com o Vani, que revelou que a verdadeira mãe estava presente. Ela mostrava-se decidida a libertar suas crianças e indicou que havia dinheiro suficiente para colocá-las em boas escolas. No decorrer deste episódio, a suposta madrasta rompeu em lágrimas. Voltou-se contra o fazendeiro, acusando de havê-la submetida a maus tratos, e disse a Mackenzie que as revelações eram de fato verdadeiras. Nunca desejara meter-se nesta ligação amorosa e realmente não era casado com o fazendeiro. Gostava bastante dos meninos, mas não pudera demonstrar nenhum amor porque tinha alimentado a esperança de casar com o fazendeiro e pertencer, e este pareceu ser o único modo pela qual o casamento poderia ser arranjado. Ela estava bastante disposta a ir até o vigário com Mackenzie e contar a sua história. Propôs que o vigário, por seu turno, entrasse em contato com os parentes que dariam um jeito de solucionar a situação discretamente. Mackenzie concordou, e a minha parte, no caso, terminou. 3 ou 4 semanas mais tarde, ele me disse: você sabe, ela não é uma pessoa de todo ruim, simplesmente viu uma oportunidade, talvez, de melhorar a sua vida. Ela confessou toda a situação. O tio chegou e os meninos estão sendo colocados na escola. O vigário fez inquirições sobre o caso, e ele e o tio estão trabalhando para organizar os bens de forma mais correta. Eu creio que eles foram ao magistrado, que fez o velho assinar uma declaração de que, no que lhe competiu, os termos do testemunho seriam cumpridos. Aqui, pelo menos, uma personalidade falecida estava em atividade. Aqui também havia um conflito e ansiedade com respeito às crianças, a perda da mãe, a intrusão de outra mulher, a cobiça do pai, as repressões. Todas estas coisas forneceram os ingredientes para um típico caso poltergeist. Outro caso de poltergeist relacionou-se com uma menina de 10 anos de idade, a morte de vários cães valiosos. A história, conforme Mackenzie primeiro ouviu falar, era que a meninazinha que morava com sua mãe perto de Crystal Palace, na zona sudoeste de Londres, de repente começava a mostrar um comportamento perverso.
Ela agarrava o braço da mãe e a mordia e se lançava em terríveis ataques histéricos. Quando lhe perguntava a razão disso, ela sempre insistia que era seu pai quem a mandava agir assim. Meu papai odeia você, ela disse à mãe. E ele vai castigar você. A criança repetiu isso muitas vezes, mas de acordo com sua mãe não havia razão para este estranho comportamento. Mãe e filha tinham acabado de chegar do norte do país, onde, conforme a senhora contou, a Mackenzie, seu marido, morrera, deixando-a com pouco dinheiro. Ele foi um homem de negócio, comerciando com tecidos. Com uma pequena anuidade, a viúva talvez estivesse bem amparada, mas o dinheiro não era suficiente para colocar a menina numa boa escola e para manter-se no bairro elegante. Com a intenção de melhorar seus rendimentos, ela começara a criar terriers, Yorkshire e cachorros. Em certa ocasião, chegaram a ter 3 deles, número que havia sido reduzido para 6 quando Mackenzie foi chamada à sua casa. Segundo parecia, os cachorros tinham morrido súbita e misteriosamente. Autópsias haviam sido feitas, mas nada fora descoberto que pudesse ter afetado os cães. Mackenzie imaginou que os vizinhos teriam ficado aborrecidos com a presença dos cachorros ou talvez antipatizados com a nova moradora da casa. Porém, nada desta natureza foi verificado. Quando ele fez suas inquirições entre a vizinhança, todos achavam que ela era uma pessoa boazinha, mas a criança foi descrita com um verdadeiro terror. Ninguém tinha nada para adicionar aos fatos conhecidos. Isto é, que os cães pareciam estar com saúde, então foram dominados por ataque convulsivo e morreram. Quando fui levado a casa, apenas cumprimentei a senhora. Com um aceno de cabeça, sentei. Presumivelmente, Mackenzie disseram-lhe que não deveria fazer perguntas. Ele tomaria notas e nós revelaríamos quais eram as dificuldades. Se era de fato verdade que a criança estava em contato com o pai, conforme a menina afirmara. O Vande fez sua aparição na forma habitual e falou de haver um pai ali, perto da família. Um homem muito enravecido, com um invisível rancor contra a esposa. Esse homem achava que fora muito maltratado pela vida, tendo retornado da Primeira Guerra Mundial com a saúde alquebrada. Havia sofrido por causa de uma enfermidade no peito e usou uma espécie de suporte de metal no pescoço até o ombro. Em consequência, embora tivesse alguma capacidade para ganhar dinheiro, foram dispensados do emprego várias vezes. Apanharam uma pneumonia e morreram de repente. Até esse ponto, a história coincidiu com aquilo que a viúva havia contado a Mackenzie, mas dali para adiante, as histórias difeririam. O homem disse que ela o abandonara várias vezes sem conta e tivera muitos homens em sua vida. Referiu-se à esposa como uma mulher rabugenta, acusando-a de ter um homem às escondidas que a estava ajudando a gastar um bom bocado de dinheiro que lhe deixara, e disse que a criança seguramente sofreria. Falou que estava retirando força da menina para fazer com que sua presença fosse sentida. Disse também que descobrira um meio de tirar energia dos cachorros até eles caírem mortos. Creio que Mackenzie argumentou com ele, dizendo que isto não era possível. Na verdade, Mackenzie não acreditou nisso. O mesmo aconteceu com a senhora. Ela negou tudo e falou que levava uma vida muito correta, vivia somente para a menina e para os cachorros e trabalhava durante a vida, durante o fim, e trabalhava duramente a fim de conseguir dinheiro para a subsequente educação da filha. Desde que o próprio Mackenzie não acreditou na história, conforme ela fora revelada por Vande, o experimento foi encerrado. Umas 2 ou 3 semanas mais tarde, Mackenzie recebeu outra chamada para ir à casa. A mulher estava numa profunda depressão e a criança, de acordo com os vizinhos, tinha ficado absolutamente histérica. Ela odiava realmente a mãe e fez tudo o que pôde para dificultar a sua vida. Desta vez, a mãe falou de passos subindo e descendo das escadas e outros barulhos à noite que a assustavam. Ela ouvia batidos na casa e em tais ocasiões a menina ficava louca de excitação. Ria, gritava, chorava e dizia que era seu pai que estava chegando para buscá-la. Nesse meio tempo, um cirurgião veterinário chegou na casa para examinar o jardim e ver se conseguia encontrar alguma coisa que sugerisse que os cães poderiam ter comido alguma grama ou erva contendo matéria venenosa. Não encontrou nada errado. Naturalmente, era impossível imaginar que a meninazinha teria acesso a qualquer veneno que pudesse ter usado para livrar os cachorros com o fito
de magoar sua mãe. As condições haviam piorado, tanto que a mãe pediu a Mackenzie que tivesse paciência com ela e perguntou se eu entraria em transe novamente. Então ela poderia argumentar com o marido e provar a ele que no processo de sua morte alguma coisa terrível lhe acontecera. Mackenzie concordou, de modo que tornei a entrar em transe e o mesmo processo foi levado a cabo. De acordo com Mackenzie, o homem estava amargurado, zangado, determinado a destruir qualquer esperança de sua esposa, porventura, alimentar-se e criar os cães, até que ele chegasse à idade adulta. Ele interferira sempre e não haveria descanso até que a menina fosse tirada junto dela. O caso apresentou problemas em comum, pois o pai não queria explicar de que modo conseguiria eliminar os cachorros. Mais uma vez, Mackenzie procurou o conselho do vigário local, mas o sacerdote relutou em envolver-se no caso. Parece que a senhora tinha um amigo das vizinhanças, deixar a criança sozinha algumas vezes quando saía. Os vizinhos, por seu turno, não demonstraram muita vontade de falar contra alguém que acabara de se mudar para lá e que era uma coitadinha fazendo o melhor que podia, entre aspas. Todavia, eles admitiam que sentiam que as coisas nem sempre eram como ela as fazia parecer. A viúva estava com esse homem que vinha apanhá-lo num sedã cinza. Obviamente, ele tinha dinheiro. Ela fora vista em sua companhia na cidade vizinha, parecendo muito feliz. Eles contribuíram para apoiar o que o marido dissera. Levantou-se a suspeita de que talvez um homem em questão pudesse ter dado veneno aos cachorros. Contudo, quando o cirurgião veterinário foi interrogado novamente, ele sustentou que não havia razão para acreditar que os animais tivessem sido envenenados. Nesta hora, os vizinhos já se mostravam um tanto mal-humorados. Estavam começando a antipatizar com a menina, porque toda vez que ela brincava com seus filhos havia brigas. Ela mordia e as outras crianças ficavam violentas. Era uma menina linda, mas era visível que desprezava a mãe. Também era visível que sabia muito mais do que se podia distinguir na superfície. Nesse ponto, Mackenzie desistiu. Ele não estava convencido de que a história era razoável e sentiu que havia uma chave para o enigma que não conseguiu encontrar. Todo mundo estava deixando de ser cooperativo e ele estava enfrentando uma parede vazia, enquanto ainda considerava o próprio passo. Um vizinho da família apareceu para dizer que ele e todos em sua casa haviam sido despertados no meio da noite pelo ruído excessivo da casa ao lado. Pela manhã, tornou-se claro que a viúva havia arrumado as malas e abandonara o bairro. A criança, o homem e a mulher, juntamente com os cães remanescentes, desapareceram. O aluguel não fora pago, as contas de gás e de eletricidade do armazém também não haviam sido saldadas e ninguém tinha a menor ideia do lugar para onde ela havia ido. Nada mais se soube acerca da criança e da mãe. Existe um toque quase vampiresco nessa estranha história. Os cães não foram feridos e não foram envenenados. O testemunho profissional apenas pode atestar que eles foram encontrados mortos. L. Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de uma Médium.